Vamos lá, olha, ITA 76, a nossa questão número 3, tá? Olha, seja A e B conjuntos infinitos de números reais. Se f é de A em B e G de B em A, tal que f de G de X é igual a X, então, e em todo X igual pertence a B, e G de f de X é igual a X para todo X em A, então podemos afirmar que... Bom, você já vê aqui, ó, que isso aqui, ó, é a função identidade em x, isso aqui é a função identidade em x. Então, você vê que g e f é uma inversa da outra. Tá? Já vê logo de cara, né? Lembra da definição de inversa. A inversa, né? Se a composição da inversa com ela própria, nas duas situações, deu a identidade, ou seja, colocou x e deu x, colocou x e saiu x, então isso aqui é a identidade, então ela é a inversa, né? Então as duas são inversas, uma da outra, né? Então ele fala o seguinte... É que ficou ruim a formatação aqui, não sei porque na hora de passar para cá ficou zoado. Mas o que ele fala é o seguinte: existe x0 em B tal que f de y é igual a x0 para qualquer y que pertence a A. Então veja o seguinte: qualquer y que pertence a A, né, ou seja, vai sempre dar um x0. O que você está querendo dizer isso aí? Se você colocar qualquer valor aqui, sempre vai dar x0, né? Então isso é uma função constante, né? Quando você coloca vários valores e dá sempre o mesmo, é a função constante, tá? F de y é igual a função constante. O que contradiz o fato de f de x igual a x, né? Ou seja, você colocar várias coisas aqui, vários valores, resultado de g de x e dá um valor igual a x. Porque qualquer coisa que você colocar aqui dentro tem que dar o próprio x. Se isso aqui for constante, isso aqui vai dar x0. Então não é válido, né? Tá? Ou seja, isso aqui é dinâmico, ou seja, cada valor, se você colocar 0 aqui, tem que dar 0. Se você colocar 1, tem que dar 1. Se dá 2, dá 2. Se você dizer que f de x é constante, se você colocar qualquer valor aqui, vai ter que sempre dar essa constante. Se uma constante fosse 100, se colocasse 0 aqui, vai ser 100. Se colocasse 1, vai ser 100. Se colocasse menos 3, vai ser 100. Então, é falsa, tá? A letra B. Existe a função inversa de f? Então, olha só o que eu falei, ó. Como f de g de x é igual a identidade e g de f de x é igual a entidade, então g de f é a inversa de x, então é verdadeiro, tá? Agora vamos passar para analisar a letra C, né? A letra C diz o seguinte: existe x0 e x1 que pertence ao A, ou seja, ao domínio tal, que se eles forem diferentes, f de x0 igual a f de x1, ou seja, está perguntando se ela não é injetora, né? Porque se ela for injetora, x0 diferente de x1 tem que dar f de x0 igual a diferente de x1, né? Então vamos analisar. Olha aqui, opa, dos hieróglifos aqui, tá? Então isso aqui é o enunciado que eles falam. Então veja o seguinte: se você tem, cadê o lápis? Está aqui escondido. Então se você tem f de x0, f de g de x0 igual a x0 e f de x1 igual a x1, né? E eles dois são diferentes, então f de x0 de g de x0 é diferente de f de g de x1, tá? Mas a gente não sabe nada de f de x0, não dá para concluir, né? Só sabemos que eles são com relação a x0 e x1, só sabemos que para g de x0 aqui dentro é diferente, mas não que f de x, a gente não sabe a relação do g de x com o x aqui, ó, x0 com x1, não sabemos qual é a relação de g de x0 com g de x1, ok? G de f de x0, pá, né, que foi a outra parte, né, é a outra função, é a GOF da x0 e x1. Como a gente sabe que x0 e x1 são diferentes, né, pelo iniciado aqui, porque a gente está forçando, então escrevemos a mesma coisa. G de f de x0 é diferente de g de f de x1. Ok? É diferente. Tá? Mas a gente não pode concluir nada com relação a f, né? A gente não sabe essa relação de x0 aqui com f, né? A gente sabe do GOF e do FOG, né? Então vamos fazer o seguinte: a gente vamos testar. Se x0, aqui ficou a sombrinha, mas é igual, tá? x0, ó. x0, pô, pior que não apagou direito. Se x0 é igual a x1, g de x0 é igual a g de x1,
para x de x0 diferente de x1, então ele contradiz, né, que f de g de x0 é diferente do f de g de x1, tá? Ele contradiz, porque se você colocar, se esses dois aqui são iguais, quando você colocar aqui dentro, né, como aqui é igual e igual, né, então f de, por exemplo, se isso aqui, g de x0 deu 5 e g de x1 deu 5, né, então f de 5 tem que ser igual a f de 5, né, só que aqui, né, vai ter uma contradição, porque a gente sabe que para g de x0 e g de x1, f é diferente. Então, a gente contradiz, né? Então, só pode ser que se x0 é diferente de x1, então, o que é válido é g de x0 diferente de g de x1, né? Então, implica que f de x0 então, olha só. Então, se você tem que esse cara que vai aqui dentro, tá? Vai aqui dentro do f de x aqui, ó, é diferente esse desse, e esse e o resultado disso, que é o f de g de x0 e o f de g de x1 são diferentes, então ela é injetora, né? Porque vai dar diferente. Ou seja, para x0 diferente de x1, f de x0 é diferente de f de x1. Porque, na verdade, a gente tem que analisar o f com o que tem dentro dele. Como para esses dois caras é diferente, eles são diferentes, e o resultado deles deu diferente por causa disso aqui, então ele é diferente, então isso aqui é uma função injetora, o que faz com que essa afirmação aqui seja falsa, tá? Então, será que eu fiz tudo ou não? Não, acho que eu só fiz até essa parte aí. Não, tem, eu só não se lembro. Ah, tá aqui, ó. Então, vou passar para segunda. Dificilmente você vai encontrar a resolução dessas questões em algum lugar, porque são questões de 70 e pouco, 70 e alguma coisa. Então, se tiver alguma coisa que vocês acharem errado aí, viu, que vocês me avisem, porque eu não sei se está certo isso aqui que eu fiz, mas eu acho que tá, né? Mas pode ser que eu tenha feito alguma cagada. Mas por enquanto parece estar certo, né? Então ele fala o seguinte, a letra D, olha, existe A que pertence... se vocês encontrarem também a resolução disso aí, me manda aí que eu quero dar uma olhada. Eu preciso checar se eu fiz certinho. Ó, existe A que pertence a B, tal que G de F de G de A é diferente de G de A. Olha só. Então se você colocar, existe A que pertence a B, tal que F de G de F de G de A é diferente de G de A. Então veja, se você colocar, como no enunciado fala que f de g de x é igual a x, então f de g de a é igual a. Então vai aqui para dentro, que é igual a g de a, né? E contradiz lá o enunciado, então dá falsa. Portanto, temos aí que a afirmação correta é a letra B, tá? É a letra B. Ok? Isso aí, abraço.